Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do nosso canal Ajuda SI, aqui quem fala com vocês é o José. Bom, esse vídeo ele é específico aí para a galera de licenciatura em computação, tá? Trouxe essa resolução dessa atividade aí para ajudar esses nossos irmãos aí da área de TI, ok pessoal? Bom, antes de a gente começar esse vídeo eu queria dar alguns recados para vocês. Primeiro pessoal, essa lista, tá? Ela é cheia de explicações, ela é mais uma aula do que uma resolução de atividades. Então eu creio que você que veio até este vídeo basicamente você não está à procura apenas de resposta, mas procura de conhecimento. Então essa lista ela é voltada para quem quer realmente aprender de fato como está fazendo as questões, o que há por trás de cada questão, o conceito, a teoria, tá? Não vai ser tipo jogada a resposta. Outra coisa que eu queria falar para vocês, esse é o segundo teste, né, de vídeos aí voltados para o público de licenciatura em computação. Confesso que é um público que eu ainda estou aos poucos adentrando e se eu vou fazer mais listas e explicar mais conteúdos da área de computação, só depende de vocês, né? Se esse vídeo tiver uma abrangência grande, se eu ver que ele realmente serviu, se eu ver que o público gostou, e, enfim, comentários, likes, e é o que vai dizer se eu vou continuar ou não fazendo conteúdos para a área de licenciatura em computação, uma vez que esse canal é mais voltado para sistemas de informação, mas a gente sabe que as grades batem, né, os conteúdos são bem semelhantes e eu creio que eu posso ajudar muito vocês e isso vai depender muito de vocês, tá bom? Terceiro recado, que eu peço que vocês passem na minha página na Udemy, onde nós temos os nossos cursos de programação. Se você quer aprender a programar em C++, C Sharp, C, Python ou Java, na minha plataforma na Udemy tem cursos com preços bastante acessíveis. Então pessoal, para você ver os meus cursos aí na Udemy é muito simples, você vem aqui no Google, você pode colocar Udemy ou www.udemy.com, você vai ser redirecionado aqui para essa página onde tem diversos cursos, tá? E aí você pode colocar aqui, ó, Souza Magalhães, dá um enter e vai aparecer aí todos os meus cursos, né? Por enquanto tem poucos, mas eu já estou com alguns outros cursos e estou apenas com falta de tempo para postar, mas em breve eles estarão no ar. Nós temos aqui os de linguagem de programação, ó, tá? Tem aqui e tem outros aqui também de programação e com a classificação aqui já da galera que já adquiriu o curso e já está classificando aqui. Então você pode vir, você vai clicar no curso e vai estar fazendo aí a aquisição do mesmo, tá? Que vai direto para a minha página, porque eu já sou titular aqui, então ele vai redirecionar direto. Então é só você fazer esse procedimento que você vai ter acesso aí aos meus cursos, beleza? E se esse projeto ajudou você e você acha que você pode nos ajudar, entre no link que está na descrição da página do Apoia-se, onde você com apenas R$1 você pode já estar ajudando aí o nosso canal a dar continuidade. Então pessoal, para você apoiar aqui o nosso canal, você pode vir aqui, ó, apoia-se /ajuda SI, dá um enter, você vai ser redirecionado aqui para a nossa página do Ajuda SI, ó. Então nós temos aqui toda a explicação do nosso projeto, quando começou, aquele vídeo que eu coloquei lá no canal, ele está aqui também para apresentar um pouco do nosso projeto aí. E também você vai ver um pouco aqui do meu perfil, do que eu tenho, meu gabarito aqui para vocês, beleza? E aqui o nosso projeto. Nós temos aqui as recompensas, tá? E também temos a nossa meta inicial. Então você pode clicar aqui, você pode apoiar a partir de R$1, que já vai ajudar o nosso canal aí a crescer. Então se você gosta do nosso trabalho e acha que ele pode continuar ajudando e crescendo mais e mais, você pode estar aí apoiando o canal, beleza? Bom pessoal, vamos dar início aqui à resolução dessa lista. É uma lista até simples, né? Eu dei uma lida no material, na apostila e assisti algumas aulas para embasar um pouco do que eu vou falar aqui para vocês, tá bom? Então a gente vai ver questão por questão, algumas que for necessário alguma explanação eu faço, outras a gente passa direto, tá? Existem só algumas questões que a gente precisa dar um foco melhor, né? Porque tem umas questões aqui que exigem um pouco mais de raciocínio, tá bom? Bom, eu quero dizer logo uma coisa, pessoal, eu vou disponibilizar esse material aqui para vocês, tá? Para vocês responderem essa lista e juntamente com isso conseguirem um embasamento para dar continuidade no estudo de vocês e não unicamente resolver essa lista. Então, por gentileza, não entrem em contato comigo para pedir essa lista resolvida, porque eu não vou fornecer essa lista resolvida, tá? Unicamente eu estou tentando passar uma forma mais
de conhecimento aí para vocês, tá bom? Então vamos começar a estudar aqui as questões rapidamente. Bom, essa aqui é a primeira questão. Dadas as seguintes categorias de inteligência artificial, nós temos aqui 4 categorias e a gente vai classificar o que está vindo adiante, né, as imagens e alguns exemplos, de acordo com isso. Nós temos sistemas que raciocinam de forma semelhante aos seres humanos, temos os sistemas que pensam de forma racional, temos os sistemas que agem contra os como os seres humanos e os sistemas que agem de forma racional. Bom, para antes a gente responder, é interessante a gente ver essa tabela aqui, ó, que é uma tabela que tem lá no slide de vocês, e é bem interessante para a gente entender um pouco do que é cada uma dessas etapas. A gente tem uma cruz aqui, onde a gente tem humanamente, temos o pensando, temos o agindo e o idealmente racionalmente. Então, aqui nós temos pensa como os humanos, agem como os humanos, pensam racionalmente e agem racionalmente. Cada um possui uma característica que configura o tipo de implementação que você vai fazer, seja um algoritmo, seja um script, seja um robô, enfim. Nós temos a automação de atividades que nos associam como o pensamento humano, que é o que nós chamamos de pensam como humanos. Nós temos a arte de criar máquinas que realizam funções que requerem inteligência quando realizadas por pessoas, ou seja, elas agem como humanos. Nós temos os que pensam racionalmente, que são estudos das faculdades mentais através do uso de modelos computacionais, muito utilizado em algumas máquinas de construção, de carros, automóveis, etc. E nós temos o que age racionalmente, né? O ramo que estuda a automação de comportamento inteligente. Beleza? Então, basicamente, isso daqui é essa é a nossa cruz que delimita essas 4 categorias. E nós temos aqui o primeiro exemplo, robôs automatizados para soldar chassi de carro. Eles se enquadram na categoria de número 2, ou seja, os sistemas que pensam de forma racional. Nós temos os sistemas para controlar a temperatura de uma caldeira. Nós temos a categoria 4, que é os sistemas que agem de forma racional. Tá? Assim também a gente pode caracterizar outro exemplo semelhante, seria os sistemas que controlam represas. Existe uma represa nos Estados Unidos que ela está programada para funcionar mesmo sem atividade humana durante 100 anos. Se eu não estou enganado, é a represa Hoover. Ela está configurada para isso, então ela também se enquadra nessa categoria. Nós temos aqui o Android David do filme AI, Inteligência Artificial, né? Esse filme, eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, ele é um filme de ficção científica, né, de Steven Spielberg, foi lançado em 2001, juntamente com o projeto do Stanley Kubrick, que é um grande contribuidor da literatura de ficção, sobre as possibilidades da criação de máquinas com sentimentos. Tá? O roteiro criado por Spielberg ele foi baseado em um conto, tá, se eu não estou enganado, de Brian Austin, que é chamado de Super Toys Last All Summer Long. Bom, o que tem de base nesse filme para a gente contextualizar e entender um pouco desse rapazinho aqui? Bom, nesse futuro, após parte do planeta ter sido inundada por uma elevação do Rio dos Mares e os androides começaram a passar a conviver com os seres humanos, né? Teve uma espécie de extinção e uma equipe de cientistas de uma empresa chamada Cybertronics criaram um robô como forma de uma criança, que no caso seria esse rapazinho aqui, e batizaram ele de David, programado para amar os seus pais eternamente. Bom, a gente pode classificá-lo como categoria 3, que é aquela categoria que a gente vai ver mais adiante na máquina de Turing, que é os sistemas que agem como os seres humanos, tá? São os sistemas que agem como os seres humanos. Nós temos também o HAL 9000, que é o computador do filme A Odisseia no Espaço, tá? HAL significa Heuristically Programmed Algorithm Computer, ou algorítmico heuristicamente programado numa tradução livre, né? E ele é um personagem ficcional da Odisseia no Espaço, de Arthur C. Clarke, e ele foi imortalizado pela adaptação cinematográfica feita também por Stanley Kubrick, o mesmo que contribuiu lá com Steven Spielberg, no primeiro volume da mesma, que foi lançado em 2001. E as características dele se enquadram na categoria 1 e 3, tá? Da mesma categoria lá do menino também. Nós temos um software autônomo para investigar gargalos no tráfego de uma rede, a gente categoriza ele também como categoria 2. E nós temos as máquinas que passou do teste de Turing, que a gente vai ver mais adiante, que também se enquadra na categoria da mesma categoria do robô, do Android e do HAL 9000, porque é uma categoria que agem como seres humanos, tá bom? Bom, vamos aqui.
Porque mesmo com a tecnologia que temos hoje, após quase 60 anos, nenhuma máquina conseguiu passar no teste de Turing. Bom, vamos entender um pouco antes de responder essa pergunta. O que é o teste de Turing? Tá? É um teste proposto por Alan Turing. Ele foi desenhado de forma a produzir uma definição satisfatória de inteligência, né? Quando a gente fala em inteligência artificial, a gente vai partir basicamente do que Turing fala. Bom, ele definiu um comportamento inteligente como sendo a habilidade de um sistema alcançar um desempenho ao nível de um ser humano em todas as tarefas cognitivas, né, as tarefas mentais, de forma a conseguir enganar uma pessoa que estivesse interrogando. Então, em que consiste o teste de Turing? Ele consiste no computador ser interrogado por uma pessoa, sem que essa estivesse vendo que estava conversando com a máquina. O computador passaria no teste se a pessoa não conseguisse identificar se ela estava falando com o computador ou se não estava falando com o computador. Se ela não conseguisse identificar, a máquina passaria no teste de Turing e provaria ser tão inteligente quanto um ser humano. Quais eram os requisitos? A capacidade de processar uma linguagem natural, que é o que a gente tenta nas máquinas até os dias de hoje. Capacidade de representar o conhecimento, ou seja, o sistema deverá ser capaz de guardar toda a informação fornecida e durante o interrogatório, ele vai ter que armazenar aquela informação. Dispor de uma forma de automatizar o raciocínio, tá? De uma forma a usar a informação guardada para responder às questões e inferir novas conclusões. Ela tem que ser capaz de responder e utilizar aquelas respostas para futuras perguntas. E a capacidade de se adaptar a novas circunstâncias e de detectar padrões, que a gente já vê hoje no Machine Learning, que é o aprendizado de máquina, onde existem vários cursos de Machine Learning, tanto em Python como em Ruby e outras linguagens de programação, que faz com que você crie uma máquina que armazena as informações que você insere nela, ela vai criando novas conclusões ou visões daquele tipo de determinado assunto. Bem, entendido o que é esse teste de Turing, respondendo essa pergunta, nós temos aqui o seguinte: por que nenhum sistema conseguiu a premissa de agir como um ser humano? Seria essa a resposta que responderia essa questão nesse contexto, tá? Por que nesse contexto? Porque é o seguinte, nós já temos testes em que máquinas, em robôs, em determinadas circunstâncias, já conseguiram enganar os seres humanos, tá? E eu creio que essa máquina, em sua parte, já teria passado no teste de Turing. Existem controvérsias sobre isso, mas já tivemos exemplos bem claros. Eu vou mostrar para vocês um aqui bem bacana. Ó, o Google Duplex, né, que é um aplicativo do Google, que é o Google Assistant, e ele conseguiu, eu vou deixar o link dessa informação na descrição se você tiver curiosidade para ver, e ele conseguiu enganar uma atendente, tá? O Google Duplex fez uma reserva com um atendente. Esse atendente em momento algum desconfiou que estava falando com uma máquina. Vou passar um trechinho para vocês. Ó, vocês podem olhar. Ó. Bom, eu não vou passar o vídeo todo porque eu vou deixar na descrição também se você quiser ouvir. Mas é basicamente uma pessoa humana está conversando com a máquina e elas encerram o diálogo e em momento algum a pessoa desconfia que está falando com a máquina. Isso é a premissa para passar no teste de Turing. Claro que a gente tem aqui um contato apenas de áudio, né? A gente não tem a pessoa interagindo através de escrita ou, enfim, não tem outras maneiras de interação. Então, eu acredito que essa resposta é muito imparcial, mas baseado no contexto da apostila de vocês, é um contexto um pouco mais antigo, de certo modo, então essa resposta seria a mais qualificada. Nós temos aqui uma imagem do que seria o teste de Turing, sendo uma pessoa conversando com a máquina e ela não identificando se estava conversando com ela ou não. Bom, vamos ler essa questão aqui, ela é bem interessante. O jogo dos 8 números é um quebra-cabeça de movimento que consiste em uma grade de quadrados numerados onde um deles é vazio ou não existe, como algo escrito sobre ele. O objetivo do quebra-cabeça é desembaralhar as peças fazendo apenas movimentos de deslizar quadrados para o espaço em branco, fazendo com que apareça outro espaço em branco na posição da peça que foi movimentada até que os números fiquem em ordem. Modele em termos computacionais, usando árvores, matrizes, arrays ou qualquer outra estrutura de dados, o estado inicial, demais estados, operadores, custo de caminho e teste de término. Bom, primeiramente, antes de a gente começar a entender essa questão, vamos entender o seguinte. Quem não conhece o teste, pode colocar no Google Puzzle 8
E vocês vão ver que se trata daquele joguinho que você vai arrastando as peças, ó. E até chegar ao resultado que você deseja, né? Geralmente a gente tenta colocar ele de uma maneira que você organiza no 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aí, em programação a gente utiliza o 0 para ocupar esse espaço aqui. É muito bom você utilizar arrays, ou você pode estar utilizando listas, filas, enfim, você pode utilizar qualquer método para estar resolvendo isso, tá? Bom, eu não sei se vocês pagaram estrutura de dados para saber como é que faz, né, a questão dessa implementação usando árvores, matriz, né? Na disciplina de estrutura de dados vocês estudam, vocês entendem o que são as listas encadeadas, duplamente encadeadas, as filas, as pilhas, árvores, grafos e etc. Todo esse conteúdo a gente vê em estrutura de dados. Mas provavelmente vocês já devem ter visto matrizes e arrays. Dá para fazer também com matrizes e arrays. Bom, eu fiz isso daqui em algoritmo, tá? Eu fiz 2 algoritmos para mostrar para vocês. Eu vou deixar o link dos algoritmos na descrição, tá? Para vocês poderem baixar e ver. Pelo amor de Deus, não enviem esses algoritmos, até porque se vocês forem enviar eles, vocês vão ter que modificar, porque senão todo mundo vai mandar igual e a gente sabe o que acontece. Mas os algoritmos são unicamente para vocês entenderem como funciona o processo de criar computacionalmente. Então, deixa eu procurar ele, onde foi que eu utilizei ele. Tá aqui, computação de 8 dígitos. Tá aqui o algoritmo, eu vou deixar ele o link da descrição para você resolver, tá? Esse algoritmo aqui eu utilizei árvore. E aqui o que eu coloquei? Aqui é o objetivo, ele está todo comentado, tá? Para vocês entenderem o funcionamento dele. Aqui eu coloquei o objetivo, que nada mais é do que o que eu quero chegar, tá? Eu quero encontrar esse resultado aqui, ó. E eu utilizei um módulo chamado random, que é o que a gente chama de randômico, né? Para gerar aleatoriamente. Então ele vai me gerar uma matriz toda bagunçada. E aí eu quero chegar nesse resultado aqui. Eu vou executar ele aqui, ó. Bom, aqui ele coloca todos os estágios que está passando o puzzle, né, o quebra-cabeça, e aqui ele coloca o resultado final, que é o resultado que eu queria, tá? Eu também fiz esse algoritmo em C, em C++, perdão, e também vou deixar o link na descrição para vocês poderem baixar, também vai estar comentado para vocês entenderem o funcionamento do algoritmo, mas é basicamente o mesmo funcionamento do algoritmo em Python que estava lá, tá? Só por curiosidade, esse algoritmo aqui foi feito em Python. E esse outro algoritmo que eu vou mostrar para vocês, ele foi feito em C++. Bom, qual é o meu objetivo? Meu objetivo é esse aqui, ó. Opa, perdão, digitei 80, era 80, desculpa, vou botar de novo. 4, 5, 6, 7, 8 e 0. E agora eu vou digitar o estágio atual, ou seja, a forma como a minha matriz, né, o meu puzzle está. Tá? Aqui eu não utilizei o random, eu vou botar aleatoriamente. Então eu vou dizer que eu vou começar aqui com o 0, 8, 7, 4, 5, 6, 1, 2, 3. E aí ele vai fazendo para mim, ó, todos os passos que foram acontecendo, ó, todos os deslizamentos, até chegar no resultado que eu queria, que era esse. E o número de passos foram 56, então ele fez 56 passos para estar chegando aqui, tá bom? Então é basicamente assim que você vai resolver essa questão. Eu não sei como é que vocês vão implementar isso daqui na resposta, tá? Deixa eu diminuir aqui. Mas eu faria o algoritmo, tá? E enviaria anexado ao trabalho. Bom, mais ou menos assim que você vai fazer. Ou você pode só colocar os passos encontrados. Beleza? Vamos passar adiante. O que significa dizer que um algoritmo de busca é ótimo e completo? Exemplifique. Bom, vamos lá. A resposta primeiramente a gente explica através de algoritmos. O algoritmo de busca ótimo é uma sequência de instruções que leva a solução de problema, tá? De maneira que a solução resulte em menor custo para se chegar ao estado final, que é o objetivo. Exemplos. Temos o exemplo da programação dinâmica, com um exemplo de parentetização, e nós temos os algoritmos gulosos. Só por curiosidade, aquele algoritmo que a gente fez agora, ó, esse daqui de ordenação, a gente utilizou programação dinâmica, tá? Ele foi... O que é a programação dinâmica? Ela divide o problema, resolve duas partes separadamente, depois que resolver as duas partes, ela junta. Basicamente é assim que funciona a programação dinâmica. Imagina tu pegar um array
de uma lista de 9 elementos, e aí ele vai dividir em uma de 4 e uma de 5, ordena a de 4, ordena a de 5 e depois junta. Tá? É assim que funciona a programação dinâmica. Como é que funcionam os algoritmos gulosos? Os algoritmos gulosos, eles trabalham com soluções que, tipo, naquele momento é a melhor solução para ele, tipo ordenação. Quando ele vai ordenar o array, por exemplo, ele não faria divisão. Ele pegaria primeiro no maior número e iria diminuindo, tá? Por isso a gente chama de algoritmos gulosos. Eles pegam primeiro os elementos maiores. E isso às vezes dá uma solução ótima e às vezes não. Então, por exemplo, aqui na programação dinâmica a gente tem sempre uma solução ótima, que é a solução que vai requerer menor tempo. Nos algoritmos gulosos a gente nem sempre tem a solução ótima. Por exemplo, um exemplo bem básico dos algoritmos gulosos. Imagina que tu tem várias moedas e tu quer passar troco, tá? Tu tem aí, eu vou dar um exemplo de quando não funciona um algoritmo guloso. Tu tem moeda de 50 centavos, de 25 centavos, de 10 centavos e 1 centavo, né? Só tem essas 4 moedas e tu quer passar o troco de 30 centavos. Na programação dinâmica, o que iria acontecer? Ele iria te dar 3 moedas de 10 centavos. Ele ia começar a dividir e juntar. Você teria dado o troco com a menor quantidade de moedas possível, que seriam 3 de 10. O algoritmo guloso ele não faria isso. Ele pegaria a primeira moeda de 25 centavos, que era a maior que ele poderia pegar, porque ele não poderia pegar de 50, porque passaria do troco. Tá? Primeiro ele pega essa moeda de 25 e depois, ao invés de pegar as 3 de 10, ele pegaria 6 moedas de 1 centavo. Aliás, 5 moedas de 1 centavo. 25 com 5 daria 30. E no caso, ele teria 6 moedas ao invés de 3, porque a metodologia usada pelo algoritmo guloso é diferente. Então a gente não teria uma solução ótima nesse caso. Tá? Espero que vocês tenham entendido um pouco. A gente vê muito isso em análise de algoritmo, mas é interessante a gente entender como funciona. Tá? Só para provar o que eu disse, pega aqui, ó, algoritmo guloso. Tá? Eu criei esse algoritmo aqui. Então imagina que eu vou executar ele aqui. Ó. Quais as moedas que eu possuo? Bom, eu possuo moedas de 50. Opa, perdão, aqui eu errei Calma, deixa eu executar de novo. Ó, quantas moedas eu possuo? Eu possuo exatamente 4 moedas. Aí eu vou digitar, eu tenho moedas de 50, eu tenho moedas de 25, moeda de 10 e moeda de 1. E qual é o troco que eu quero passar? 30 centavos. E ele vai dizer que eu gastei 6 moedas, que são exatamente uma de 25 e uma de 6 e 5 de 1 real, de 1 centavo. Então a gente vê que ele não passou o troco com uma solução ótima, ou seja, com 3 de 10 centavos e passou uma com a maior, porque naquele momento a técnica que o algoritmo guloso usa é essa e não dá uma solução ótima, tá? Deixa eu voltar. Porque está na frente. Beleza. A gente tem outro caso bem interessante, que é o chamado de parentetização, que é a gente pegar as matrizes, ó, a gente vai receber uma lista e a gente tem que montar as matrizes. Tá? Isso aqui ainda é exemplo da questão anterior, pessoal. Como eu falei para vocês, eu não quero só responder a atividade, eu quero explicar o funcionamento das coisas para vocês entenderem. Tá? Somente através do estudo e dedicação a gente consegue terminar um curso como esse com pelo menos o mínimo de conhecimento necessário para dar continuidade na vida acadêmica e profissional. Né? Bom, parentetização, tu vai pegar a tua lista e montar matrizes com elas, ó. 5 vezes 10, 10 vezes 3 e 3 vezes 12. Nós temos essas 3 modificações possíveis. O processo de parentetização é escolher a melhor ordem de multiplicação. Por exemplo, eu poderia multiplicar M1 vezes M2 e depois multiplicar o resultado por M3. Eu poderia multiplicar isso pelo resultado disso. A ordem da multiplicação vai fornecer valores diferentes. Tá? E a função da parentetização é escolher o valor mais ótimo, né? Escolher a solução ótima no caso. E para isso a gente usa a programação dinâmica. A gente não pode utilizar um algoritmo guloso para responder uma questão dessa, porque além de demorar muito, ele não seria efetivo. Porque primeiro ele ia fazer as multiplicações separadas e escolher o maior valor, como a gente viu no caso das moedas. E não daria certo. Tá? Bom, eu também tenho um algoritmo de parentetização. Deixa eu procurar. Isso aqui. Deixa eu executar ele aqui. Não, esse aqui é o da mochila. Calma, cadê? Deixa eu procurar ele. Aqui. Parentetização. Digite o número de matrizes. Eu tenho 3 matrizes, né? Então, quais são os números que eu tenho que digitar? Deixa eu voltar lá.
eu tenho 5, 10 e 12. Não, 5, 10, 3 e 12. 5, 10, 3 e 12. 5, 10, 3 e 12. Então ele vai me mostrar que a minha multiplicação irá dar 330. E a minha multiplicação ótima, no caso, seria M1 vezes M2. E depois eu multiplicaria por M3, tá? Caso eu multiplicaria isso e isso, depois por isso. Seria a multiplicação que daria a melhor solução ótima, tá? Então, isso tudo foi para explicar o que é uma solução ótima. Ou seja, a solução que vai resolver um problema de maneira no menor custo possível, tá bom? Espero que tenha ajudado aí para vocês. Bom, tá aqui uma questão bem bacana. Dada a seguinte árvore de busca dos jogos dos 8 números, que é aquele mesmo que a gente fez o algoritmo, a gente vai responder cada questão. Bom, vamos observar essa árvore, tá? Mais uma vez, eu espero que vocês tenham visto a estrutura de dados. Se não viram, deve ter esse conteúdo no slide de vocês, porque eles não poderiam pedir para vocês fazerem algo que vocês não sabem, né? Obviamente, ou nunca viram. Uma árvore de busca, ela organiza, cada um desse daqui é um nó, tá? Cada um temos um nó aqui, e cada nó desse, segundo essa árvore, vai se comportar da seguinte maneira. Os maiores valores sempre ficam na direita, tá? Por exemplo, o primeiro nó não conta, aí vem aqui, ó, 4 foi para a direita, vem aqui o 2 para a esquerda. Como o 6 é maior que o 2, ele vem para a direita. Como o 9 é maior que o 6, ele vem para a direita, tá? É assim que funciona o raciocínio dos valores dos nós de cada árvore dessa. Perdão, os valores do nó de cada ramificação dessa daqui, tá bom? E a gente tem aqui, ó, cada um é um passo, ó. Você pode ver que no nó número 1, ela se encontra aqui, o nosso espaço vazio. No nó 2, ele desce. No nó 3, aliás, do nó 2, ele vai para o nó 6, onde ele coloca para cá. De nó 6, ele volta e vem para cá, tá? É assim que funciona. A gente pode acompanhar os processos de conversão de cada situaçãozinha dessa. Voltando. Considerando que cada movimento de peças tem esforço computacional 1 e os nós de cada nível são todos expandidos até encontrar a solução, qual o custo de caminho da solução do problema? Bom, o custo aqui é 4. Por que 4? Ó? Como eu falei, ó, ele vem do 1 para o 2, do 2 para o 6 e do 6 para o 8, tá? Que é onde a gente tem a solução aqui, ó, da situação. Volta. E qual seria o teste de objetivo para esse problema? Bom, o teste mais simples de todos, né, que é verificar se o estado final ele corresponde à configuração do objeto a ser atingido. Todos os algoritmos que a gente fez essa implementação, comparando o resultado final com o objetivo que foi traçado bem no início do programa. E em qual nó está sendo o resultado final? Isso aqui é bem simples também, ó. O resultado final está aqui no nó número 8, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E a árvore acima apresenta a solução ótima. Eu colocaria não, pois ela verifica mais opções do que o necessário para resolver o objetivo. Você pode ver que, por mais que a gente tenha o custo 4 e tenha aqui o resultado final no 8, a gente percebe que ela faz várias verificações, tem várias ramificações aqui, vários nós. Então o custo dela não é muito efetivo, então ela não apresenta uma solução ótima exatamente por isso. Ok? Bom, pessoal, eu botei essa foto aqui bem no finalzinho para vocês verem, que essa aqui é a nossa aposta de inteligência artificial, tá? Essa aqui é a Sofia, que ela é um robô humanoide desenvolvido pela empresa Ransom Robotics, tá? Ela é de Hong Kong, e ela é capaz de reproduzir 62 expressões faciais, tá? Ela é projetada para aprender a adaptar-se ao comportamento humano e trabalhar com os seres humanos, ou seja, ela se enquadra naquela categoria 3, né, dos sistemas que se comportam como seres humanos. Então essa é a nossa aposta de inteligência artificial. Procure na internet aí robô Sofia. Vocês vão ver aí várias reportagens e entrevistas que ela mesma já deu. Ela recebeu inclusive a nacionalidade saudita, né? Na Arábia Saudita ela recebeu. Ela é como se fosse cidadã saudita agora. E é muito interessante a forma como ela interage com os seres humanos. É muito show de bola, tá? Deixa aí para vocês pesquisarem. É muito legal. Bom, pessoal, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado aí, que tenham entendido, que as minhas explicações tenham sido claras, tá? Qualquer coisa, coloca nos comentários aí alguma dúvida que eu explico
via comentários para vocês, tá? Repito mais uma vez, não me procure para obter a lista respondida, porque eu não irei passar, tá bom? É unicamente como via de conhecimento para vocês, tá bom? Então é isso, sucesso, espero que eu possa ajudar outras vezes, até mais, valeu!